poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto que hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, mais alto, mais uma vez. Digno é o maravilhosa graça, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que encontram o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti.
que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor. Mais e mais no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você
você vai fazer, eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, 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 pra sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou. Amém. Vamos fechar os nossos olhos mais um momento. Não vamos sair dessa atmosfera de adoração, amém? Vamos tirar um momento de oração, você e Deus. Aqui no grupo jovem nós tentamos ser o mais simples possível. Quero te dar a oportunidade agora de você tirar um minuto entre você e Deus. Talvez essa semana você ainda não tenha orado ao Senhor. Talvez essa semana você não tenha nem aberto a sua Bíblia. Mas eu quero agora te dar a oportunidade de você ter um tempo com Deus. Se você quer se sentar, se você quer se ajoelhar, se você quer ficar em pé, erguer suas mãos, se sinta à vontade. Nós vamos ter um momento com Deus agora. Abra sua boca e comece a falar com Ele. Não tenha vergonha, comece a orar, comece a falar com Deus, comece a declarar que Ele é santo, que Ele é bom, comece a agradecer por este dia, por estarmos aqui. Tenha o seu momento com Deus, amém? Feche os teus olhos e comece a orar ao Senhor. Não tenha vergonha, abra os teus lábios e comece a orar a Ele.
vou pedir agora que você estenda as suas duas mãos. Ainda de olhos fechados. E repita comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui, nesta noite, faça em mim a tua obra, o teu querer. Eu autorizo o Espírito Santo a trabalhar em mim, nos meus medos, nas minhas frustrações, nos meus pecados, aquilo, Senhor, que me impede de chegar diante de Ti. Nesta noite, eu entrego no Teu altar e peço, no nome de Jesus, que Tu venhas me usar como uma ferramenta para que o Teu nome seja glorificado aonde eu estiver, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos sentar. Não saia desse lugar. Não estou falando desse lugar físico, mas dessa atmosfera, amém? Não se atrapalhe, não deixe as coisas ao teu redor tirar a tua atenção, amém? Amém? Vamos de novo, galera, até que vocês engatem no tranco. Vamos lá, 1, 2, 3, amém? Amém. Quase, de novo. 1, 2, 3, amém? Amém? Agora sim. Primeiramente, então, boa noite a todos. Que todos sejam muito bem-vindos. É uma alegria imensa receber vocês na casa do Senhor e na nossa casa, amém? Porque nós estamos em família. Eu acredito que a igreja, ela é uma extensão da nossa família, amém? Nós temos que agir dessa maneira. Hoje é um dia muito especial. É o nosso primeiro grupo jovem oficial de 2020. Um ano com tantas bênçãos, tantas coisas que Deus vai fazer e já fez por nós, porque nós já estamos no dia 1º de fevereiro, amém? Quem achou que janeiro não ia acabar? Mas acabou, irmãos. Agora veio o fevereiro, o ano de celebrar. Este mês é um mês muito importante. Eu vou falar para vocês depois o porquê. Eu quero falar para vocês alguns avisos, rapidinho, para não tomar muito tempo, mas que são bem importantes. Eu quero que vocês decorem, tirem foto, lembrem, para que vocês participem, amém? Aqui vocês estão vendo um banner lindo, né? Ele é lindo, né? Muito lindo. Obrigada à tecnologia por existir. Que a gente está convidando, então, para quê? O próximo sábado nós vamos ter grupo jovem novamente. Nossa, acho que não estou no lugar errado. É no asilo aqui que tá só as pessoas. Vamos de novo. No próximo sábado nós vamos ter grupo jovem novamente. Vai ser sempre assim? Não, não vai ser sempre assim. Mas agora que é um mês de férias, é um mês que a gente está um pouco mais com a agenda livre e Deus tem pressa de passar essa mensagem para vocês. Então, eu espero que todos vocês venham. Quem vai vir sábado que vem? Levanta a mão aí, galera. Quem vai vir sábado que vem? Pode levantar, tu vai vir sim. Levanta, pode levantar, vai vir. Levanta, Luiz. Eu não estou vendo a tua, Arthur. Levanta. Olha lá, o Ramon não levantou. Ramon, vamos levantar. O amigo do Ramon também não levantou. Samuel, levanta a mão. Vai ter que vir sábado. Ó, tu levantou, muito bom. Pequenininho, por que tu não... Levanta a mãozinha também. Aê! Todo mundo sábado que vem aqui, vamos trazer mais alguém junto. Amém? Porque a palavra do sábado que vem vai ser sobre esperança. Vocês estão vendo ali, ó, está destacado. Hoje é fé, sábado que vem é esperança, e no outro grupo jovem, quando tiver novamente, vai ser sobre o amor. Tá? Eu tenho certeza de que todos nós precisamos ouvir sobre esses 3 temas. Amém? Amém. Porque a nossa fé precisa estar fortalecida, para que nós tenhamos esperança. E essa esperança, baseada no fundamento do amor, vai nos fazer alcançar aquilo que Deus tem para nós. Amém? Sábado que vem nós vamos ter uma pregadora assim, ó, tops. Tá? Então, se fosse tu não perdia, ela está vindo de fora da cidade, entendeu? Ela não é daqui, ela nasceu em outra cidade, e ela está vindo aqui como convidada. Eu não sei se vocês conhecem ela, não vou divulgar nomes, só vou dar uma pista, tá? Ela está usando uma camiseta branca com a manga preta. Então, eu acho que vocês vão querer ouvir ela falar, entendeu? Ela é bem
bem legal falando, eu gosto dela. Procurem aí, ó, branca com a manga preta. Será que ela está por aí? Não sei, talvez ela está no banheiro, acho que ela foi no banheiro. O Richard ainda não achou, né? Mas se a gente dá um desconto, né? Talvez tu... Não sei se precisa de um óculos, mas tudo bem, né? O importante é o que in. O importante é o que in. E nessa noite o que importa é que nós vamos falar sobre... Quase. Vamos de novo. Nessa noite nós vamos falar sobre... E sábado que vem sobre... E quem vai estar aqui? Todo mundo. Amém? Então, sábado que vem, dia 8, às 20 horas, aqui na igreja. Próximo aviso, Data Girl. Pessoal, a nossa programação de 2020. A princípio, não teremos nenhuma alteração. Mas pode acontecer alguma alteração de data, alguma coisa, mas para vocês já se programarem, esses são os sábados que nós vamos ter grupo jovem. Nós vamos ter bastante momentos de comunhão com o cinema. Até uma coisa que eu ia falar depois, mas já vou falar agora. Esse mês de fevereiro é um mês muito importante. Quem sabe por quê? Muito importante. Eu, assim, amo. Depois do meu aniversário, esse mês é muito importante para mim. Quem sabe o que tem nesse mês? Alguém aqui faz aniversário em fevereiro? O que é, Priscila? Fala. Hã? 4 anos de grupo jovem. Faz comigo aí, gente, 4. Larissa, tu sabe fazer o 4? Olha que lindo, ó, o 4. Faz o 4 e vocês também? Faz o 4. Ajuda a pregadora aqui. Duda, 4. 4 anos, irmãos, é quase uma mão cheia de grupo jovem. E tem gente aqui que está com nós desde o primeiro, né? Todo mundo. Não, tem uns que vieram depois. A mão veio depois, o irmão também, mas enfim. Dá um desconto. Então, esse mês é um mês muito importante. Nós vamos ter o aniversário do Grupo Jovem. E vai ser no dia 22, quando nós temos o cinema. Nós vamos fazer junto a comemoração do aniversário do Grupo Jovem. Amém? Eu vou passar mais para frente para vocês como é que vai funcionar, o lanche, as comidas, as boias, que eu sei que vocês também gostam. Como vai funcionar ali, os presentes que vocês vão dar para mim. Tô brincando. Alguém tem que ganhar aniversário presente, né? Tô brincando. Mas já vão se preparando, porque são 4 anos, galera. 4 anos, entendeu? 4 anos suados que nós estamos aqui. Ai, mas é só um encontrinho de jovem. Então, quer para ti? Quer para ti o grupinho? Não? Então, vamos lá. Todo mundo junto, festejando e celebrando. Amém? Cadê o sorriso? Amém! Que lindo! Próximo slide, Data Girl. Se prepare. Retiro jovem. Cadê as pessoas gritando? Nossa, vamos de novo. Duda, troca e bota de novo. Próximo slide. Vamos bater palma, vamos aplaudir o Senhor. Vamos de pé, ó, aplaude o Senhor. Muito bem. Porque isso aqui é uma obra de Deus, irmãos. É uma obra de Deus, nós vamos ter um retiro. Vamos ter um retiro. Não sei como, sei que vai ser como Deus quer, irmãos. Porque Deus tem algo muito precioso para nós, amém? Nós vamos divulgar mais um pouquinho para frente o tema, as ministrações, o local, o valor. Já posso adiantar para vocês que vai ser super acessível, não vai ser difícil de você ir, não vai ser um valor exorbitante. Vão ser de sexta-feira à tarde até domingo, meio-dia, todas as refeições inclusas, um local amplo, bonito, com camas, não vai ser em barraca, vai ter momento de louvor, vai ter oficinas. Vai ser uma coisa show, entendeu? Então, você já ore por isso, já coloca nas suas orações, para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. Amém? Amém? Amém. Próximo aviso. Vocês já viram, né, que a gente está esse ano com bastante coisa para fazer. E eu até coloquei no grupo jovem no WhatsApp essa semana. Inclusive, quem aqui não está no grupo do WhatsApp e quiser ser colocado, adicionado seu número no grupo do WhatsApp, não é aquele grupo chato que todo dia às 6 da manhã vai ter uma mensagem. É aquele grupo que de vez em quando a gente põe umas coisas, tá? Então não precisa se preocupar, porque eu sei que tem gente que não gosta. Então, se você quer participar do grupo do WhatsApp e ainda não está, acho que quase todos estão, mas se tiver alguém que não está, fala lá com a Amanda ou pede para mim depois no fim do grupo, a Fran também. A gente adiciona vocês ali no celular e bota vocês lá dentro do grupo.
Glória a Deus pela tua vida, Lua. Amém. E também, duas últimas coisas, então, para terminar. Como eu falei antes, nós estamos tendo bastante coisa para fazer esse ano e nós precisamos de ajuda. Amém? A palavra de Deus diz lá em Atos 6, não precisa abrir, mas diz lá em Atos 6 assim, ó. À medida que o número de discípulos crescia, surgiu murmúrios de descontentamento. À medida que as pessoas começaram a crescer, as pessoas não estavam mais contentes com o trabalho que os discípulos estavam fazendo de dividir as comidas. Por quê? Porque os apóstolos faziam tudo. E a palavra diz depois que os apóstolos deveriam se dedicar a uma parte do serviço. E o restante deveria escolher pessoas que fossem tementes a Deus, cheias do Espírito e com sabedoria, para que auxiliassem. Então, Deus quer que vocês auxiliem nessa obra que é o Grupo Jovem. Amém? Hoje nós já tivemos algumas pessoas ajudando, vocês foram recebidos ali, ganharam uma balinha. Quem não ganhou balinha, tem balinha para você, não fique triste, amém? Vocês estão aqui debaixo de uma cobertura de oração, teve pessoas que estiveram na intercessão por vocês, teve pessoas que estavam aqui dentro orando por vocês, tem pessoas que estão agora orando pelo Grupo Jovem. Então, este é um momento que dá trabalho de ser feito, amém? E nós precisamos de ajuda, nós precisamos de pessoas dispostas, um coração disposto a auxiliar. Nem que seja vir aqui um dia e limpar a igreja. Amém? Isso também é importante, porque teve pessoas que vieram aqui hoje de manhã e limparam a igreja. Por isso que está cheirosa, amém? Porque, acredite se não acreditar, aqui na igreja tem momentos que a gente chega e está pura água aqui, irmãos. E tem alguém se ajoelhar ali e secar para vocês. Isso é tão importante quanto trazer a palavra. Amém? Então, cadê o sorriso? Falei de enxugar pano no chão e ninguém sorriu. Ó, o Lê não está sorrindo, mostrou até os dentes agora. Então, venha, se voluntarie, vem falar comigo, diz assim, Luana, eu quero. Só que, irmão, se tu vier dizer eu quero mesmo, tá? Porque já aconteceu em outros lugares que eu ouvi falar, não foi aqui, tá? Em outros lugares as pessoas disseram, não, eu quero ajudar sim. E sumiram da igreja. Incrível, né? Mas vem nos ajudar. Nós nunca vamos pedir algo que vai ser mais do que você pode, amém? Nós queremos o que você tem para oferecer para a obra de Cristo. E, por último, nós já fazíamos, mas agora nós vamos fazer e vamos divulgar mais. Antes de cada grupo jovem, nós temos um momento de oração e intercessão, amém? Assim como tem antes dos cultos, nós temos também. Esse é um momento muito, muito importante, porque a batalha que nós temos aqui não é eu contra a Fran, não é eu contra a Duda. É nós, igreja, contra o Espírito, contra Satanás, contra todas aquelas coisas que vocês já sabem. No mundo espírito. Amém. Vocês estão lendo Efésios 6, que lindo. A nossa guerra não é contra o sangue e carne. Então a gente tem que batalhar por isso, amém? Então vem orar. Ai, Luana, mas eu não gosto de orar. Ai, Luana, mas eu já ouvi muita gente falando isso. Ai, vem para a intercessão. Não, eu não sei orar. Mas então tu não ora, fica ali junto e diz, amém, já está bom a tua presença ali. Entendeu? O teu estar ali já fortalece, já se posiciona, amém? Não fique com vergonha, não tenha vergonha, amém? Se você tem vergonha, ande mais comigo. Eu vou te ajudar, amém? Se você é uma pessoa envergonhada, ande mais comigo. Olha a Priscila como ela estava até recebendo hoje. Né, Priscila? É verdade ou não é? Né? A Priscila continua envergonhada, mas já está muito melhor. É ou não é? Amém, né? Então, ande comigo, vem aí, ó. Eu tô louca para ter a tua amizade, amém? Se você é envergonhado, se você não é, se junta com alguém que é aquilo que você quer ser, amém? Ai, como eu queria ser cantora como o Richard. Então, anda com ele, pede para ele umas dicas, ele vai amar te dar dica. Eu tenho certeza que ele vai amar. Pai, o Lennon toca muito bem. Anda com o Lennon, pede para ele te dar umas dicas, ele vai amar, ele ama fazer isso, amém? Bah, mas a Duda e a Fran fazem umas coisas muito loucas no Instagram, eu queria aprender. Elas também. Então, ande com elas. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, last but not least, vamos então chamar a nossa querida Franciele, que vai trazer uma palavra de Deus para nós nessa noite sobre fé. Amém? Estende a tua mão para cá. Vamos abençoar a vida dela. Amém? Pode ser de pé. Olha que lindo. Isso aí. Vamos então de pé, abençoar a vida dela. Estende a tua mão para cá. Vamos consagrar a vida dela, amém?
Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos, Deus, pela vida da Fran, Senhor, pela família dela, por aquilo que o Senhor tem feito no coração dela, Pai, a obra que tu tens dado a ela, Deus. Eu oro agora e peço, Senhor, para que tu esteja, Senhor, usando ela como canal de bênção, como ferramenta tua, Pai, e que todo o espírito contrário à tua vontade bata em retirada agora, em nome de Jesus, e que ela seja usada, Senhor, para glorificar o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Boa noite, gente. Então, eu já queria pedir para a Duda abrir em Hebreus 11:1. Nós já vamos começar lendo esse versículo. E eu confesso que quando eu fiquei sabendo que era esse o tema que eu ia trazer, eu fiquei pensando, meu Deus, sobre fé, né? São 2 letrinhas ali, mas nós vamos aprender nessa noite muitas coisas a respeito disso. Amém? Então, o que diz ali? É um versículo bem conhecido, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O 1 de novo, nós vamos repetir junto, irmãos, eu quero que fique gravado isso para vocês. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, isso significa fé. É eu ter a certeza, é eu ter a convicção de algo que eu não vejo. É eu crer, amém? Isso que é o crer. Nós vamos ver mais depois. Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 ao 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Bota o 8 de novo ali. Então, irmãos, nós somos salvos pela graça. Em quem nós cremos? Nós cremos em Jesus. Nós não andamos com Jesus, nós não vimos a Jesus, mas nós cremos nele, através da palavra que ele nos deixou. Amém, irmãos? Então, por que eu estou falando isso, né? Porque não é mérito nosso. A salvação, eu creio pela fé, mas quem desenvolve essa fé no meu coração não sou eu, é o Espírito de Deus. E por que eu estou falando isso, então? Porque nada vem de nós. Tudo é dom de Deus, tudo é graça de Deus nas nossas vidas. Então, irmãos, eu anotei aqui, né? A fé é o combustível de todo o cristão, né? O crente só vai continuar andando, irmãos, se tiver a fé. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que a fé é o combustível, irmãos. Porque um carro, ele só anda se tiver combustível, né? Se tiver gasolina, senão ele não vai andar. E assim é o crente também, irmãos. Se ele não tiver fé, nós não vamos conseguir prosseguir. Por quê? A gente sabe que nas nossas vidas vão se levantar circunstâncias, vão se levantar situações que muitas vezes vão fazer com que a gente se canse ou vá se desgastando. E a fé, se nós estivermos cheios de fé, não importa o que estiver acontecendo à nossa volta, a gente vai continuar prosseguindo. Amém? Se eu não tiver fé, se a minha fé não estiver firmada em Cristo, tem isso também, irmãos. A nossa fé tem que estar firmada em Cristo. A nossa fé tem que estar firmada nas promessas que Ele deixou para nós. Nós precisamos nos agarrar nisso. E por isso nós precisamos conhecer as promessas de Deus. Para que quando vier o dia mau, né? Para quando se levantarem circunstâncias, a gente possa lembrar do que Ele nos deixou escrito na sua palavra. Fé é continuar caminhando mesmo que eu não esteja vendo nada acontecer. Que foi isso basicamente que a gente leu em Hebreus, né? A gente não vê. Então, irmãos, é por isso que é fé, né? Porque a gente não vê as coisas acontecendo, mas a gente crê. É crer naquilo que a palavra de Deus diz, como eu já disse, né? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 18.
Eu vou ler aqui na minha tradução e vocês podem acompanhar ali. Diz no título aqui, viver pela fé. Então, nós precisamos viver pela fé. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, irmãos, a gente não pode caminhar nessa vida, a gente não pode viver a nossa vida com os olhos aqui, com os olhos nas coisas que estão acontecendo. Porque diz aqui, conforme o nosso exterior, né, o nosso homem exterior vai se desgastando. Se desgastando por quê? Porque vão acontecendo situações, porque nós estamos no mundo, amém, irmãos? Então, nós estamos sujeitos a essas coisas. E outra coisa também, ainda habita uma natureza dentro de nós, amém? São duas naturezas, eu vou falar mais depois sobre isso. Mas, então, nós não podemos desanimar, diz ali, né? Por isso, não desanimamos, mesmo que o nosso exterior, mesmo que nós vamos nos desgastando, o nosso interior vai se renovando dia após dia, se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus, através da fé. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais. O que acontece aqui fora, irmãos, tudo vai passar, amém? Mas a Luana leu lá, né? O que vai permanecer? Que são os 3 temas que nós vamos estudar: a fé, a esperança e o amor. Então, irmãos, essas coisas não vão passar, amém? 2 Coríntios 5, 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. É o que eu já falei, né, irmãos? Nós precisamos andar por fé e não por aquilo que vemos. Antes, quando os guris estavam fazendo o louvor, eu fiquei pensando a respeito do refrão ali, né? A gente pode se perguntar, tá, mas nós cremos no quê? Põe ali o Maravilhosa Graça de novo. Eu quero ler junto com... Porque às vezes a gente canta e a gente não se dá conta da grandeza do que nós estamos cantando. Vamos ver ali. Maravilhosa graça, teu amor que não falha. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, a minha dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. Então, irmãos, é nisso que nós temos que crer. Nós dissemos que nós cremos em Jesus, amém? Mas nós temos que crer, irmãos, que Ele tomou o nosso lugar. Nós é que íamos para a cruz, amém, irmãos? Nós que íamos receber a ira de Deus, mas Jesus tomou o nosso lugar. O sangue dele nos salvou, Ele pagou, Ele quitou a nossa dívida, irmãos. Toda a ira de Deus que estava destinada sobre as nossas vidas foi para Jesus. Então, por isso que nós podemos cantar hoje. Por isso que nós podemos estar aqui, porque hoje nós somos livres. Nós somos livres em Cristo. Então, irmãos, há 2 naturezas dentro de mim. Eu coloquei aqui, né? A velha e a nova. A partir do momento que nós cremos em Jesus, né? Os frutos do Espírito, o Espírito Santo começa a habitar em nós. Então, há uma nova natureza. Eu preciso escolher qual que eu vou obedecer. Por qual delas eu vou conduzir a minha vida. Amém, irmãos? E vocês podem pensar, o que isso tem a ver com fé? Depois mais os irmãos vão entender, né? Preciso escolher, então, irmãos, qual que eu vou obedecer. Qual delas eu vou conduzir a minha vida? A velha natureza ou a nova natureza? Segundo a minha carne ou segundo aquilo que eu creio, independente do que eu sinto? Então, irmãos, fé é viver por aquilo que a gente não vê. Nós podemos dizer também que fé é viver por aquilo que nós... Não é viver por aquilo que nós sentimos, mas é viver por aquilo que a palavra de Deus diz. Então, eu preciso escolher por qual delas eu vou querer viver. Amém, irmãos? Eu preciso crer independente daquilo que eu estou sentindo. Amém? Todo mundo está entendendo até aqui? Só há uma maneira de escolher, segundo o Espírito, que é a nova natureza. Só tem uma maneira, irmãos, de nós conseguir escolher pelo Espírito. Eu preciso me encher deste combustível que é a fé. Eu preciso me encher das coisas do Espírito, não das coisas que este mundo oferece. O que este mundo oferece, irmãos, não pode fazer com que eu continue caminhando. Como eu dei o exemplo do carro antes.
As coisas deste mundo, irmãos, elas não nos suprem. Amém? Tem uma frase que diz, né, que o vazio do nosso coração é do tamanho de Deus. E isso é uma grande verdade. Nada das coisas deste mundo aqui pode suprir o nosso coração. Mas no momento que nós nos encontramos com Cristo, amém? Ele preenche o nosso coração, irmãos. Então, eu gosto de outra frase, né, que diz assim, que aquilo que eu alimento é o que vai ser mais forte em mim. Então, os irmãos lembram que eu disse que a gente tem duas naturezas e que a gente precisa escolher aquela que a gente vai alimentar. Por quê? A que eu vou alimentar é a que vai ser mais forte em mim. Mais forte como assim? Quando se levantar uma situação, o que vai prevalecer na minha vida? A que eu mais alimentei. Então, se eu passo alimentando a minha carne com coisas deste mundo e não buscando as coisas do alto, do Espírito, o que vai prevalecer no dia da tentação, por exemplo? Não vou ter forças o suficiente para vencer aquilo. Amém, irmãos? Então, nós precisamos nos encher das coisas do Espírito. Amém? O que são as coisas do Espírito? São a palavra de Deus, é a palavra de Deus. São ministrações de pessoas que pregam a palavra de Deus, que nós sabemos que são ministrações verdadeiras, né? Que nos ensinam a verdade. Então, escolha o que você vai alimentar. Existe uma guerra. Abre Gálatas 5:17. Nós vamos ver que existe uma guerra dentro de nós. Porque a carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Coloca o 18 ali. Tá, eu acho que até aqui, eu não anotei se tinha mais versículos. Mas então, irmãos, existe uma guerra, e nós precisamos saber disso. Todos os dias existe uma guerra dentro de nós, entre a carne e o Espírito. E graças a Jesus, irmãos, nós podemos escolher por qual delas nós vamos nos guiar, por qual delas nós vamos caminhar. Amém? Então, escolha os frutos que você quer ter. Depois, se os irmãos quiserem ler, eu não vou abrir ali, mas tem os frutos do Espírito e tem os frutos da carne. Amém? Então, escolha os frutos que você quer colher na sua vida. É isso que vai te sustentar no dia da prova, no dia da tentação e no dia das tribulações. Amém, irmãos? Então, eu achei importante trazer isso do início do que é a fé. Amém? E como que nós devemos nos mover através disso. Mas o que Deus trouxe ao meu coração para mim trazer nessa noite é do título Uma Fé Viva. E nós vamos ver o que significa essa fé viva. A Lu já tinha orado antes, né? Uma fé viva, uma fé verdadeira. E nós vamos ver o que é isso. Nós vamos ver que é isso que Deus espera de cada um de nós. Que é isso que Deus espera da sua igreja. De novo em Efésios 2. Efésios 2, versículo 10. Não, abre 1 João 5:4. Eu esqueci de dizer duas coisas aqui, irmãos, antes de nós entrar nesse tema. Do que é a nossa fé, né? Diz ali, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, o que vai vencer o mundo? O que vai vencer a nossa natureza? A fé. Amém, irmãos? Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. 12. Não, só até aí. Então, irmãos, nós precisamos nos revestir dessa armadura, para que nós venhamos a permanecer firmes e fortes, né? Então, a nossa fé, irmãos, ajuda a lutar contra os ataques do inimigo. Porque eu não sei se vocês percebem na vida de vocês, mas eu percebo na minha. Os ataques que ele faz na minha vida. E eu preciso estar revestida com essa armadura aqui. Amém? Para que eu possa permanecer firme, sem vacilar. Então, Efésios 2:10. Nós vamos ler de novo. Nós vimos que nós somos salvos pela fé, através da graça de Deus. Graça é o favor de Deus nas nossas vidas. É nós receber aquilo que nós não merecia. Então, irmãos, é pela graça de Deus que nós somos salvos, mediante a fé.
Mas diz assim, irmãos, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para... O que diz ali? Para as boas obras. Então, irmãos, da mesma forma que eu falei do carro antes, né? Que precisa de combustível. Ontem o pastor falou no culto, quem ouviu o culto, né? O carro, ele foi criado para um propósito. Então, assim como um carro foi criado para um propósito, nós também fomos. Amém? Então, nós vamos ver isso agora, que nós fomos criados para as boas obras. As obras são o resultado de nós termos uma fé viva e verdadeira. Nós não somos salvos por ela, mas nós somos salvos para realizar elas. Então, irmãos, este é o resultado de nós termos uma fé verdadeira. Isso só vai ser comprovado através das nossas obras, atitudes. Então, irmãos, as obras são o lado prático da fé. Eu coloquei aqui, né? Eu não pratico boas obras para ser salvo, mas porque eu fui salvo. Um salvo, irmãos, ele sempre vai praticar boas obras. Primeiro, porque isso vai ser algo que vai fluir dele, porque ele tem os frutos do Espírito. Amém? E outra, irmãos, porque essa pessoa ela quer agradar a Deus. Uma pessoa que foi regenerada, uma pessoa que foi alcançada, ela quer que a vida dela venha glorificar ao seu Deus. Amém? Então, tanto a fé quanto as obras vêm de Deus. Nós não produzimos fé, porque é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar. Eu tenho um versículo, se eu não anotei aonde, eu acho que é em Filipenses, que diz que é Ele que vai operar isso nas nossas vidas. Então, irmãos, nós não temos do que nos gloriar, de nada, porque nós não produzimos nem a fé. É Ele que opera em nós, o querer e o efetuar. E eu quero abrir em 1 Tessalonicenses, nós vamos ver o exemplo dessa igreja aqui. Porque eu acredito, irmãos, que Deus nos trouxe aqui com um propósito. Você está aqui, como a Lu já disse antes, você não veio aqui porque você quis. Você veio aqui porque Deus te trouxe aqui. E se Deus te trouxe aqui é porque Ele quer falar algo com você. Ele espera algo de nós, Ele espera algo da sua igreja. E nós vamos ver isso nessa noite. Então, irmãos, em 1 Tessalonicenses, nós vamos ler do capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 10. Vamos ler ali, deixa eu abrir aqui. Eu vou ler junto aqui. Damos sempre graças a Deus por todos vós. Então, aqui é Paulo falando à igreja de Tessalonicenses. Mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Recordando-nos diante do nosso Pai, nosso Deus e Pai, da operosidade da fé. Vamos repetir. Da operosidade da fé. Da abnegação do vosso amor. E da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o que nós podemos ver aqui? É o que nós vamos estudar. Essa igreja possui, irmãos, essas características. A fé, a esperança e o amor. Amém? Na minha tradução diz assim, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé. Não apenas está escrito fé ali, mas está falando de uma fé que opera, de uma fé viva, de uma fé verdadeira. Da dedicação do amor de vocês. E da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, quando a Lu me disse que eu ia trazer a respeito desse tema, e já sabendo que ia ser fé, esperança e amor, eu logo me lembrei dessa igreja aqui. Amém? Porque é isso que Deus espera dessa igreja. Essas são as características que Deus espera de nós. Que nós tenhamos uma fé operosa. Amém? Que nós tenhamos uma dedicação do amor e uma firmeza de esperança. Amém, irmãos? Então, essa igreja possuía essas características, né? Deus deseja que sejamos uma igreja que possui isso e que sirva de modelo para o mundo, assim como essa igreja aqui serviu de modelo também, porque diz no versículo, deixa eu só achar aqui, no 7, assim vocês se tornaram modelo para todos. Então, irmãos, é isso que o Senhor deseja, e é por isso que eu creio que o Senhor trouxe os irmãos aqui, para que nós entendamos isso, que nós não vivemos essa vida aqui na terra apenas porque Deus nos criou para habitar esse lugar. Nós temos um propósito. Nós somos sal, nós somos luz dessa terra. Então, Deus espera de nós, que somos os filhos dele. Amém? Tem um versículo que diz que...
A criação espera, eu não vou me lembrar, mas irmãos, espera que os filhos de Deus venham a se manifestar. Nós somos os filhos de Deus, amém? Então, Deus espera isso de nós. Então, nós vamos ver, irmãos, o que essa igreja tem a nos ensinar, dentro do tema fé. A igreja segundo o coração de Deus, a igreja segundo a vontade de Deus, é aquela que foi transformada pelo poder do Espírito. Essa é a igreja de Deus, irmãos, é aquela que foi transformada pelo poder do Espírito. Eu e você somos igreja de Deus. Antes de nós estarmos reunidos aqui, eu sou igreja de Deus, aonde eu estiver. Vocês são igreja de Deus, aonde vocês estiverem. No versículo 5, diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, irmãos, é isso que o Senhor deseja. Uma igreja transformada pelo Espírito Santo, que tem os frutos do Espírito. E essa transformação, ela precisa ser reconhecida através das nossas vidas, através das nossas atitudes. Assim como foi nessa igreja. No versículo 3, como nós lemos, né, da operosidade da fé. Eles não tinham apenas fé, irmãos, mas uma fé acompanhada de obras. Então, basicamente é isso que eu quero falar nessa noite. De uma fé acompanhada de obras. E depois nós vamos ver exemplos deixados na Bíblia de pessoas que tiveram essa fé. Eles tinham, irmãos, uma fé que operava na vida deles e através da vida deles. A partir deles, irmãos, a palavra repercutiu em muitos lugares. Diz ali em todos os lugares, né? No 7. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então, irmãos, eu não cheguei a pesquisar qual a distância de Macedônia e Acaia, né? Não sei se eram estados diferentes, mas, irmãos, não repercutiu só no lugar onde eles estavam, mas pelos lugares à volta dele. Então, irmãos, Deus espera que essa é a obra que Deus quer de nós, que as pessoas conheçam, que as pessoas tenham a igreja de Deus como modelo, amém? E que nós sejamos essa igreja, onde as pessoas possam ver a Cristo através das nossas vidas. A fé que aceita Cristo deve ser acompanhada do arrependimento que rejeita o pecado. Isso também é uma frase, irmãos, tá? Que eu decorei ela já, porque ela chama muito a minha atenção. Que a nossa fé que aceita Cristo, ela deve ser acompanhada do arrependimento que rejeita o pecado. Então, irmãos, uma fé onde a gente não rejeita o pecado, a gente precisa revisar a nossa vida, a gente precisa revisar a nossa fé. Amém? Porque, olha no 9 ali o que diz. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Deixa eu ler aqui que é mais fácil a tradução. Assim você se torna... 9. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. E como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, o que eu disse ali, que uma fé viva é uma fé que rejeita o pecado, né? Que se arrepende, que rejeita o pecado, foi o que eles fizeram ali. Eles não só receberam a palavra, irmãos, mas eles deixaram os ídolos deles para servir ao Deus vivo. E ídolos, a gente podia falar um monte só sobre ídolo, né? Tudo aquilo que vem antes de Deus no meu coração é um ídolo, por mais pequeno que pareça. Amém, irmãos? Rede social pode ser um ídolo. Um amigo pode ser um ídolo. Amém? Então, pessoas podem ser o ídolo. Então, a gente tem que cuidar, porque quem deve estar preenchendo o nosso coração, e em primeiro lugar no nosso coração, é Deus. Então, irmãos, eles tiveram uma fé operosa, porque eles largaram os ídolos, eles largaram o pecado. E isso repercutiu, irmãos. Essa atitude deles repercutiu. A nossa fé é para com Deus. Deus vai ver a nossa fé. Amém? Mas as pessoas em volta, elas só vão poder desfrutar dessa fé através das nossas obras. Amém? Então, irmãos, Paulo ficou sabendo disso através de algumas pessoas, né? Ele disse ali, as pessoas à nossa volta precisam ver a diferença, não apenas ouvir o que nós falamos. Elas precisam ver o resultado da fé que nós dizemos ter. Então, irmãos, assim como essas pessoas viram a fé deles através das obras, assim as pessoas devem nos reconhecer também através das nossas obras, amém? E, irmãos, principalmente as pessoas da nossa casa.
E por que eu digo isso? Porque são as pessoas que estão mais próximas de nós. Nós somos quem realmente somos em casa, né? Então, irmãos, e é o lugar mais difícil. Todos aqui concordam que em casa é o lugar mais difícil de nós demonstrar a nossa fé? Porque nós estamos mais à vontade, né? São os nossos pais, quem é casado é o marido, é a esposa, né? Então, irmãos, as pessoas à nossa volta, elas precisam ver essa diferença. É isso que nós precisamos buscar. A fé dessa igreja produziu mudança radical na vida deles. Eles não viviam de aparência, irmãos, mas havia ali um verdadeiro arrependimento. Então, o que nós temos que ter cuidado é com uma vida de aparência, né? Nós precisamos ter cuidado com isso. Porque, irmãos, primeiramente as pessoas até podem achar que nós somos crentes verdadeiramente, mas elas começam a andar conosco, elas começam a perceber a maneira como nós falamos, a maneira como nós agimos, e isso vai realmente demonstrar a nossa fé. E a maneira como as pessoas vão receber a Cristo. Amém? Então, precisa haver uma mudança radical nas nossas vidas, que aceitamos a Cristo. Amém? E, irmãos, nós vamos ver, então, como eu já disse, exemplos de fé viva que a Bíblia nos deixa, né? Em 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 2. Aqui em 2 Reis, irmãos, fala da cura de Naamã, né? Que Naamã era um oficial da Síria, né? Depois os irmãos leem em casa. Só que ele tinha uma doença, irmãos, ele era leproso, amém? E o que aconteceu? No 2, diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então, o que aconteceu? A Síria, irmãos, era um povo inimigo do povo de Deus. O que eles fizeram? Eles foram lá em Israel e sitiaram a cidade, né? Diz ali que eles foram lá e levaram cativa uma menina. Quero falar sobre essa menina rapidamente, né? Do exemplo da fé dessa menina aqui. Ela tinha, irmãos, uma fé que abençoava e que influenciava. Amém? Então, esse é um exemplo de fé que nós devemos ter. Nós só podemos dizer que nós temos uma fé operosa, né? Uma fé que realiza, se nós tiver essa fé aqui, uma fé que abençoa. Por quê, irmãos? Porque ela foi tirada do povo dela. Ela foi tirada dos parentes dela. A Bíblia não relata, mas talvez Naamã, que trouxe ela como escrava, poderia ter até matado os pais dela, poderia também ter feito dos pais dela escrava. Mas, irmãos, ela vivia dentro da casa de Naamã. Ela via a realidade da vida de Naamã, sabia que Naamã era leproso. Mas, irmãos, diz ali no 3, deixa eu ver o que diz no 3. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então, irmãos, essa menina que ela observava o que estava acontecendo na volta dela. Amém? Ela não era indiferente. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Ela resolveu abençoar a vida de Naamã, independente das circunstâncias à volta dela. Ela resolveu abençoar o inimigo dela. O inimigo que foi lá, que sitiou a cidade dela. Sei lá, fez o quê lá, né, irmãos? Então, ela mostra a cura apesar de todas as dificuldades. Ela passou por cima de uma, talvez, amargura com a vida de Naamã. Ela viu que Naamã era doente, irmãos. E a fé dela, que era uma fé operosa, mostrou aonde ele poderia encontrar cura. Amém? Então, nós precisamos pegar o exemplo dessa mulher, dessa menina aqui, que nem diz o nome dela, irmãos, mas eu acredito que nem precisa. O testemunho dela fala até hoje, né? Então, nós precisamos ter uma fé que abençoa, independente das circunstâncias. Marcos 2, 3. Quem ouviu o culto também, o pastor falou a respeito desse exemplo ontem, né? Aqui, irmãos, fala a história de um paralítico, né? Mas antes disso, fala da fé dos amigos desse paralítico aqui, das pessoas que carregaram esse paralítico até Jesus. Diz assim: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Então, irmãos, eu anotei aqui, né? Estes amigos levam até Jesus. Aí dentro ainda da fé que abençoa. Amém? Esses amigos aqui, irmãos, eles levaram esse paralítico até Jesus, né? E eles não olharam para as circunstâncias, eles não olharam para o problema dele.
mas eles levaram ele até Jesus. Ele não conseguia ir, irmãos. Tem pessoas à nossa volta que não vão conseguir ir até Jesus. Tem pessoas à nossa volta que vão precisar de nós para que elas conheçam a Jesus, para que os pecados delas sejam perdoados, que foi o que aconteceu aqui, né? Jesus perdoou primeiro os pecados desse paralítico aqui. Ele perdoou o que era de mais grave, vamos dizer assim, né? Então, irmãos, nós precisamos ter essa fé que abençoa através das nossas atitudes, né? De que nós devemos mostrar a cura, como eu já disse, às pessoas que estão à nossa volta, independente do que elas nos fizeram, né? E nós devemos ser esses amigos que levam o paralítico até Jesus. Outra coisa, irmãos, uma fé que resiste às provações. Amém? Uma fé inegociável, independente das provações. Daniel 3. Também outra história conhecida, né? Daniel 3, versículo 16 ao 18. Aqui fala, irmãos, de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que estavam lá na Babilônia. Amém? E aí os irmãos sabem que Nabucodonosor mandou construir uma estátua lá de não sei quantos metros, né? Mas era um negócio muito grande e eles tinham que se curvar. Eles tinham que adorar aquela estátua de Nabucodonosor. Mas, irmãos, esses meninos aqui nós vamos ver o tipo de fé que eles tinham. Uma fé que resiste a tudo isso. Vamos ler ali. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem sirvamos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o levantaste. Coloca ali de novo no 16. Eu gosto, irmãos, do jeito que eles falam ali, né? Quanto a isso, nós não precisamos nem te responder. Irmãos, eles tinham essa certeza de fé, de que independente se eles iam morrer, se eles iam para a fornalha, eles não iam servir a esse Deus, eles não iam negar a fé deles. Então, apesar de toda a pressão sobre a vida deles, eles não negociaram a fé deles. Amém, irmãos? Através, então, demonstrando ali, através das atitudes deles, que eles não iriam se dobrar. E outro exemplo de fé, irmãos, uma fé que foge das tentações. Gênesis 39, versículo 9. Que conta da história de José, né, irmãos? Que foi levado lá para o Egito, para a casa de Potifar, né? Depois de tudo que aconteceu lá na vida dele, que os irmãos venderam ele, né? Mas Deus tinha um plano para a vida dele. Então, aqui conta a história de que José estava na casa de Potifar. E diz ali, depois se os irmãos quiserem ler, que a mulher pedia para que José se deitasse com ele. Mas nós vamos ver, irmãos, que ele tinha uma fé que fugia das tentações. Diz ali: ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma... Bota o 8, deixa eu ver se... O 7. Tá, eu vou ler daqui, irmãos. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou, ele e as minhas mãos. Então está dizendo aqui que Potifar, ele deixou tudo aos comandos de José, né? Nada era, como é que eu vou explicar para os irmãos? Estava tudo sob o controle de José, amém? Ali Potifar deixou ele de responsável pela casa, por tudo. Mas ele diz, né? No 7 ainda, deixa eu ver. Tá, então ele não é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou. Isso, senão a ti, porque és sua mulher. Então, aqui, irmãos, menos a mulher estava sobre os cuidados de José, o resto tudo estava, né? E aí diz assim: porque é sua mulher, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, irmãos, nós precisamos ter uma fé que foge das tentações. E nós só vamos ter isso se nós nos alimentarmos da palavra de Deus. José, irmãos, temia a Deus primeiramente. Ele não disse ali: cometeria eu tamanha maldade contra Potifar? Não. Ele antes temia, irmãos, a Deus. Ele não queria pecar contra o Deus dele. Apesar de tudo que ele estava passando lá, né, irmãos? Apesar de ter sido vendido, né? Apesar da maldade dos irmãos na vida dele.
a fé dele não fazia ele olhar para o que estava acontecendo na volta dele. E ele não quis negar, irmãos, o Deus dele. Amém? Então, Tiago 2,14. Nestes exemplos, irmãos, que nós vimos, a fé ela sempre foi acompanhada de uma atitude. Amém? Deixa eu abrir na minha aqui também. Eu vou ler aqui. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Já diz no título aqui, irmãos, não sei como é que diz aí, mas diz assim, a fé sem obras é morta. Então, por isso sim que eu trouxe esse título, que nós não podemos ter uma fé morta. Se está dizendo aqui que a fé sem obras é morta, é porque tem essa possibilidade. Então, nós precisamos ter uma fé viva. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Então, aqui, irmãos, a gente vê o contraste. A gente leu lá no início que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas aqui, Tiago está dizendo que se a nossa fé não tiver obras, será que essa fé pode salvar? Então, parece que tem um contraste aqui, do que Paulo está dizendo lá e do que Tiago está dizendo. Mas, irmãos, a fé e as obras andam juntas. Paulo está falando da causa da salvação e Tiago está falando da consequência de nós sermos salvos. Então, continua no 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, irmãos, qual vai ser o proveito da nossa fé se ela não for acompanhada de obras? Né? Às vezes, irmãos, às vezes não é o suficiente apenas nós orarmos pelas pessoas. Às vezes nós vamos ter que estar junto com elas. Às vezes a gente vai ter que fazer algo por elas. É como o exemplo que Tiago diz aqui, né? Se alguém estiver faltando alguma coisa, tu vai dizer para a pessoa, não, eu vou orar por ti. Mas tu sabe, tu pode dar uma peça de roupa, tu pode alimentar aquela pessoa. Amém? Então, qual é o proveito que Tiago está falando aqui? Se a minha fé não tiver obras. No 17. Assim também a fé, se não tiver obras por si mesmo, é morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Então, irmãos, é através das obras que nós vamos demonstrar que nós temos fé. Você crê que Deus é um só, faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Então, irmãos, isso aqui, se nós vamos pensar, né? Não é que não é o suficiente apenas nós crer. Deus pede que nós creiamos, né? Nós somos salvos pela fé. Mas, irmãos, os demônios também creem e tremem, diz ali. Então, mas eles não fazem boas obras. Amém? Nós sabemos disso. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as obras. Então, uma complementa a outra. Não é possível eu ter fé e não ter obras. Amém? E assim como não é possível eu ter obras sem antes crer, sem antes ter fé. E quem foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, é tudo que eu já falei aqui, né, irmãos? Bem detalhado. Acho que nem precisa mais explicar a respeito disso aqui. A nossa fé, se não tiver obras, irmãos, ela é morta. Amém? Então, foi através das atitudes deles que eles provaram a fé. Esses exemplos que a gente viu. E eu quero voltar lá em Hebreus, irmãos. Eu já estou quase terminando aqui. Hebreus, capítulo 11, de novo, que foi o que a gente começou a ler. Hebreus capítulo 11, no versículo 4 ao 7. Do 4 em diante.
Mais alguns exemplos, tá, irmãos, para ficar isso registrado na nossa mente, de que esses exemplos aqui, a fé desses irmãos aqui, dessas pessoas, sempre foi acompanhada de uma atitude, como a gente já viu. Pela fé, diz aqui, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, irmãos, diz aqui, né, que pela fé, diz ali, Abel ofereceu. Então, ele fez algo. Amém? É uma atitude. Ele ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim. No 5, pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Irmãos, como que ele agradou a Deus de certo aqui, né? Através das obras. Se eu não me engano, foi Enoque que andou com Deus, que disse que andou com Deus, né, irmãos? Então, sempre tem acompanhando uma atitude do testemunho de que havia agradado a Deus, diz aqui na minha tradução. 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam. Ó, irmãos, o que nós lemos lá antes. Deus, os irmãos sabem lá da história de Noé, né? Não chovia há muito tempo. Mas Deus pediu algo para ele, Deus falou com Noé. Então, era algo que ainda não estava acontecendo. Noé não estava vendo aquilo, mas ele teve uma atitude. Nós podemos dizer que as nossas obras também é obedecer a Deus. Construiu, se viam e sendo... Vamos de novo no 7. Pela fé, Noé é divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. No 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Irmãos, Abraão também foi dito para ele largar tudo. Largar a parentela e ir para um lugar onde Deus ainda ia mostrar para ele. Ele não estava vendo, irmãos, mas ele foi por meio da fé, por meio daquilo que Deus disse para ele. No 17 eu quero ler agora. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuramente o recebeu de volta. Então, irmãos, aqui também, pela fé, Abraão, né, ia entregar ali Isaque. Porque ele também cria, irmãos, que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. E Deus disse para ele que a descendência dele ia ser numerosa. Então, ele se firmou na promessa de Deus. E é isso que nós precisamos fazer, nos firmar naquilo que Deus nos diz, e não nas circunstâncias. Então, irmãos, a fé é a raiz, né? Eu trouxe um exemplo. A fé é a raiz, como a raiz de uma planta. E as obras são os frutos dessa raiz. Amém? Uma raiz sem fruto, ela está morta. Amém? Se ela não der fruto, é uma raiz sem vida, é uma raiz morta. Assim como não existe fruto sem raiz. Então, eu já disse isso antes, né? Não existe obra sem fé. E se nós termos uma fé verdadeira, tem que ter obras. Amém? A fé nos leva a Cristo e as obras nos levam ao próximo. E se eu ainda não tenho essa fé, irmãos, né? Como eu, quando estava estudando, eu me perguntei, meu Deus do céu, eu acho que eu ainda não tenho essa fé operosa. Eu acho que eu ainda não tenho esses frutos. Vamos abrir em Romanos 10, 17. Como que nós podemos, então, obter essa fé?
Diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, irmãos, a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. É a única maneira de nós obter essa fé viva aqui. Então, eu anotei aqui, né? Busque a Deus, tenha um relacionamento com Ele. E outra coisa, irmãos, deseje ter essa fé. Se a gente não desejar ter essa fé aqui, que dá frutos, nós não vamos buscar aonde nós devemos buscar, que é na palavra de Deus. Nós precisamos querer ter essa fé. Busque até que o seu coração esteja alinhado com aquilo que Deus deseja. Né? Como eu já disse antes, irmãos, nós temos duas naturezas. Nós precisamos buscar a Deus até que o nosso coração se alinhe à vontade de Deus. E cada um é uma busca individual. Eu não sei o que Deus tem preparado para a vida da Cleia, eu não sei o que Deus tem preparado para a vida do Luan, e cada um precisa buscar. Amém? E eu creio que é isso, irmãos, que nós precisamos buscar, saber onde Deus quer nos usar, o que Deus quer de nós. Então, busque até que o seu coração esteja alinhado com aquilo que Deus deseja, e não pare enquanto que isso não acontecer, né? Para terminar, irmãos, eu quero terminar com essa frase aqui, que também é de um pregador. Diz assim: quando o seu coração está correto em relação a Deus, suas palavras estarão corretas, suas decisões estarão corretas e suas ações estarão corretas. Então, irmãos, nós precisamos buscar em Deus essa fé. Porque, como eu disse antes, ela não vai, nós não vamos gerar ela. Então, nós precisamos pedir a Deus essa fé. E, primeiramente, reconhecendo. Nós precisamos reconhecer que, às vezes, a gente acha, irmãos, que a gente tem uma fé muito eficiente, uma fé, né, que move montanhas. Mas, irmãos, é nas pequenas coisas que a gente vai identificar isso nas nossas vidas. Como eu disse, nós vamos identificar se nós temos uma fé verdadeira, muitas vezes negando a nós mesmos. Não deixa de ser uma atitude, né? Às vezes, irmãos, eu quero fazer muito uma coisa. Talvez isso não seja nem algo ruim, talvez isso seja algo lícito, algo bom, mas e se Deus me pedir para mim não fazer isso? Eu preciso ter essa fé que me move a obedecer a Deus. Amém, irmãos? Eu tenho uma experiência de que uma vez eu estava num lugar e aí eu ouvi assim, nitidamente na minha mente, né? Pode ir embora já. Eu já tinha feito o que eu tinha que fazer no lugar, né? E aí eu ouvi assim no meu coração: vocês já podem ir agora. Já fizeram o que tiveram que fazer aqui. E, irmãos, eu escolhi, e veio na minha mente que poderia ser o Espírito Santo falando. E eu escolhi ficar naquele lugar. E eu colhi algo que talvez eu não precisaria ter colhido, né? Era como se Deus estivesse me livrando daquilo ali. Eu deveria ter ouvido o Espírito Santo, porque Ele estava falando comigo. Mas eu escolhi fazer a minha vontade. Eu escolhi fazer o que a minha carne queria. Amém, irmãos? Então, nós precisamos ter essa fé que nos ajuda a vencer essas coisas. Um exemplo que é para nós jovens, assim, né? Para os adultos também, mas assim, às vezes, irmãos, a gente perde tempo com as coisas deste mundo, né? Tem uma frase que diz que tudo que me impeça de chegar à Bíblia, por mais inofensivo que pareça, é meu inimigo. E eu vou falar por experiência própria, irmãos. Às vezes, eu gasto tanto tempo com as coisas deste mundo. E estou falando agora de redes sociais, tá? Que eu estou falando de mim. Eu perco tanto tempo com isso, que ao invés de eu estar alimentando o meu espírito, eu estou alimentando a minha carne. Porque, irmãos, o que aparece nas redes sociais? Muitas vezes, né? Prostituição, um monte de coisa errada lá que os irmãos sabem tudo. Então, irmãos, o que eu estou alimentando ali? É o que vai me dar força no dia da provação. Amém? Então, era isso, Luana, que eu queria trazer. De que nós precisamos ter essa fé viva. E vou falar de novo. Deus trouxe cada um aqui, irmãos, porque eu acredito que é isso que Deus quer da igreja. Uma igreja modelo, igual a igreja de Tessalônica que a gente viu. Uma igreja operante. Uma igreja que produz obras. E as obras para quê, irmãos? Para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o nome de Jesus seja conhecido. E que esse seja o desejo do nosso coração, buscar verdadeiramente essa fé. Parar de viver com os olhos aqui nessa terra. Irmãos, isso aqui tudo vai passar. Amém?
E diz que nós vamos ser cobrados por aquilo que nós fazemos. Eu não anotei o versículo, mas eu queria ter lido. Não sei se é 2 Coríntios 5:10. Põe ali, vê se é isso. Que nós vamos ser cobrados por isso. Tem outro versículo que diz que nós não devemos ter a graça de Deus em vão. É alguma coisa assim, irmãos. Eu não anotei, queria ter anotado. É esse aqui. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, irmãos, nós vamos ser cobrados por isso. Nós viemos aqui na igreja para receber de Deus, para receber da palavra de Deus, e para que isso resulte em obras nas nossas vidas. Amém? Então, vamos viver com os olhos na eternidade. Vamos viver para trabalhar para o Senhor, para com que o reino dele seja conhecido aqui nessa terra. Amém? Então, que nós possamos desejar isso e que nós possamos querer isso. Porque se nós não queremos, nós não vamos buscar. Amém? Era isso que eu queria deixar, então, para os irmãos. Amém? Podem passar, meninos? Amém? 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 Tadinho, tá dormindo, querido. Que bênção, né, irmãos? Como a gente tem coisas ainda para mudar em nós. É verdade ou não é? Nós temos muitas coisas para mudar em nós. E sabe que eu tendo meu momento hoje com Deus, eu orava e o Senhor me trazia muito forte de que essa seria uma noite de arrependimento. E eu comecei a pensar, Senhor, o que tem a ver arrependimento, né? Tipo, isso é uma coisa tão forte, né? Dá para fazer uma pregação só sobre isso. Por que essa noite de fé seria uma noite de arrependimento? E o Espírito Santo me traz que nós temos que nos arrepender. Porque como a Fran disse, muitas vezes a gente não quer ter uma fé assim. Porque dá trabalho, irmãos. Custa caro. Jesus pagou o preço, sim, mas nós temos que também nos negar, irmãos. E isso dá trabalho. Ter uma fé viva, uma fé eficaz, dá trabalho. Tu tem que vir a se alimentar, tu tem que gastar tempo, tu tem que orar, tu tem que ouvir louvores, tu tem que discipular, tu tem que ser discipulado, tu tem que negar vontades, tu tem que dizer não para amizades. E isso dá trabalho, irmãos. Então, eu vejo de Deus que essa noite é uma noite de arrependimento, daquela fé que nós não temos ainda, mas que nós queremos ter. Amém? Vamos nos colocar de pé. Irmão, se você foi tocado por Deus durante essa pregação, se você se sente arrependido, não faça isso por mim, não faça isso por ninguém, faça isso por você. Mas se você se sente arrependido de muitas vezes negar o chamado de Deus na tua vida, porque, irmãos, eu quero dizer para vocês que por muitas vezes e muitos dias ainda acontece, eu escuto Deus me chamar para o ministério, eu escuto Deus me chamando para trabalhar na obra, e muitas vezes não é vir aqui pregar, muitas vezes é amar alguém que está perto de mim, é demonstrar o amor para alguém que está passando na rua. Muitas vezes eu escuto isso e eu negligencio. E talvez você esteja aqui hoje e Deus está te lembrando de situações onde você negligenciou sua fé, onde você não foi exemplo, onde você foi preda de tropeço. E talvez isso te acuse. Talvez você olhe para isso e pense: eu não consigo, eu não vou ser melhor que isso, eu nunca vou ter uma fé como eles tiveram. Mas eu quero te dizer que eu, Luana, nunca vou conseguir ter uma fé assim. Mas a nossa fé em Cristo, a nossa fé em Cristo é uma fé inabalável. É uma fé vitoriosa para vencer amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã.
Daqui a pouco, quando a mensagem chegar no meu telefone. Daqui a pouco, quando a notificação aparecer. Daqui a pouco, quando alguém bater lá na tua porta. Daqui a pouco, quando tu estiver na tua escola e alguém mandar um bilhetinho. Daqui a pouco, quando tu estiver numa festa. Daqui a pouco, quando tu estiver com a tua família. A fé em Cristo é inabalável. E se você se arrepende de não ter esse zelo, esse amor, essa paixão, se isso se esfriou, se isso se apagou, e você deseja ter isso novamente, eu quero pedir que você se sente aí no seu lugar, aonde você está. Vamos fechar os nossos olhos, vamos ter um momento de oração com Deus. E eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Se você sente esse chamado do Senhor para reavivar a sua fé, se senta no lugar onde você está agora. Coloque a mão no seu peito, no seu coração. Eu quero orar por você. Não deixe que a vergonha, que o inimigo faça com que você não aproveite esse momento da presença de Deus. Mas se você sente que você precisa de algo novo, que você não está aqui por acaso, que foi Deus que te trouxe aqui, tome esse passo de fé, porque fé é fazer aquilo que nós não vemos, mas que nós cremos. Eu quero orar por você. Deus tem algo para você nessa noite. Santo, 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 santo. Espírito Santo de Deus, eu oro agora, Senhor, por cada um que está aqui, Pai. Espírito Santo de Deus, eu oro agora por cada vida, Senhor, que está se colocando diante de Ti neste momento, Pai. Deus, eu oro pela nossa fé, Senhor, para que Tu venha, Senhor, produzir em nós uma fé inabalável, uma fé inegociável, uma fé que depois de ter feito tudo permanece inabalável, Deus. Que essa fé, Senhor, esteja sendo enraizada dos nossos corações, Pai. E que Tu, Senhor Jesus, seja a rocha que sustenta ela, que mantém ela firme no dia bom, que mantém ela firme no dia mau, que mantém ela firme durante a provação, que mantém ela firme durante o pecado e que faz, Senhor, com que nós, Senhor, sejamos aprovados por Ti, Pai. Produz em nós, Senhor, uma fé capaz de mover montanhas que nós não enxergamos, Deus, mas que Tu, Senhor, coloca no nosso caminho, Pai. Senhor, produz em nós uma fé operante, Deus, uma fé viva, Senhor, uma fé eficaz, Pai. Que nós não venhamos a ser crentes, Pai, que nós não venhamos a ser religiosos apenas, que nós não venhamos a ser pessoas, Pai, que buscam fazer para se ensoberbecer, Senhor, mas que nós venhamos, Senhor, glorificar o Teu nome através dessas obras, Pai. E que nós venhamos entender, Senhor, que a principal obra é amarmos todos que estão ao nosso redor, é espalharmos o perfume de Cristo, é contarmos das maravilhas que Tu tens feito, Pai. E muitas vezes nem para isso nós temos fé, Senhor. Nós negligenciamos o nosso chamado muitas vezes, Senhor. Oh, Pai, eu oro por arrependimento, Senhor. Eu oro, Deus, para que Tu produza em nós um arrependimento genuíno, Senhor. Eu oro, Deus, para que em nome de Jesus nós venhamos, Senhor, ser tocados pelo Teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Que Tu venha, Senhor, com o Teu reino, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Retirando, Deus, toda a fortaleza que nos prende ainda, Senhor. E que nós sejamos um vaso nas Tuas mãos, Pai. Que nós sejamos usados, Senhor, para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos viver uma vida, Senhor, morta, mas nós queremos viver uma vida eficaz, uma vida por aquele que não morreu por nós na cruz, Senhor. Uma vida maior do que nós enxergamos, uma vida pela fé, Senhor. É isso que nós queremos, Pai. Peço que você agora repita em voz alta: Deus, eu me arrependo de tudo que eu fiz, que desagradou o Teu coração.
produz em mim uma fé inabalável, inegociável, uma fé invencível. Que ela esteja, Deus, enraizada em Cristo Jesus, que é o autor e o consumador da minha fé, da minha vida. Toma hoje, Senhor, as rédeas de tudo que eu fizer, e que a minha vida seja para a Tua glória, para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Fique ainda com os teus olhos fechados. Vamos ter mais esse momento de louvor. E depois, após esse louvor, vamos cumprimentar uns aos outros. E vamos declarar que essa vai ser a melhor semana da nossa vida. Amém? Seu coração sangrou quando ouviu o Pai lhe responder: Deus irá prover. Seu coração temeu e lado a lado, em silêncio os dois choraram ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando eu preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e o filho entregar. Aqui deitar-se sobre as pedras do altar. Quando ouviu o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Irá prover. Seu coração temeu e lado a lado, em silêncio os dois choraram ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e o filho entregar.
sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra alcançar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão. Se Isaac deitar-se sobre as pedras do altar. Amém, irmão? Então, dê um abraço aí no teu irmão que está do seu lado.